estamos só nós duas? Pode ser. Você pode interagir lá e perguntar. Então, peraí. Eu vou sair. Não tem problema algum. Oi, Karina. Certo. Ó, um beijo. Vamos lá pro Instagram. Boa noite. O que é isso aqui? Make de última hora. Há pedidos do grupo lá, do Priorize. Para quem não sabe, Priorize é um grupo no WhatsApp que eu tenho com mulheres de todo o Brasil, maravilhosas, em que nós estudamos ferramentas de desenvolvimento pessoal. Trabalhamos no nosso perfil comportamental, enfim. Temos acesso a conteúdos que vão gerar valor na nossa vida. Eu estou vendo ring light através dos meus olhos, então eu vou tirar os meus óculos agora, porque terminamos aqui a sessão. Olha, minha querida. E é o seguinte, eu comecei um propósito com as meninas. Porém, eu tive um perrengue muito agradável, que foi o seguinte, eu me comprometi a toda terça-feira à noite estarmos juntas no Zoom e aqui no Instagram. Porém, eu tive atendimento ontem e hoje, e aí com as demandas que surgiram de pessoas que me procuraram, eu acabei não colocando a propaganda, chamando tanta atenção. Mas saiba você que está assistindo e que vai assistir gravado, desligando aqui o computador, que eu estava com uma monitorada no computador, que toda terça-feira, 20 horas, você tem um minuto aqui comigo, sabe, para você parar de se enrolar, de dizer eu não tenho tempo, mas gasta muito tempo em WhatsApp, em série, maratonando, né, que aquilo é um caminho sem volta, em outras coisas que vão te despertar muitas emoções, muitas coisas boas, outras ruins, mas não vão te levar para o nível que você quer da sua vida. Não vai te ajudar a emagrecer, não vai te ajudar a superar um relacionamento, entrar no pior. Lá, Karina. Não vai te ajudar a terminar de concluir o seu TCC, a parar de procrastinar ali a sua monografia. Enfim, eu não sei qual é a sua demanda. Estou falando algumas das meninas das que elas trazem para mim. Que é emagrecimento, é relacionamento, é área de estudos, é profissional. Sabe por quê? Porque nós fomos condicionados, nós fomos condicionados a usar, a desenvolver a nossa inteligência intelectual. E tá tudo certo, é necessário, mas concorda comigo que mitocôndria, elementos, tabela 1A, tabela periódica, fórmula de Bhaskara, mesóclise, isso não está te trazendo resultado hoje. Isso foi um conteúdo específico, engessado, que te fizeram estudar por anos para você passar de ano, não para você aprender. Porque quando você estudava os tipos de literatura, os tipos de próclise, mesóclise e etc., passado, composto, pretérito, né? Você estudava para decorar, para passar de ano e depois esquecia. Isso é o conteúdo intelectual, que é formado nas escolas. Agora, o conteúdo da consciência filosófico, numa ótica de que vai te levar para frente, vai estimular a pensar, vai estimular você a estimular a oratória. Boa noite, tá? A oratória, a capacidade de se expor em público, a capacidade de debater, a capacidade de confrontar, a capacidade de... Oh, minha maravilhosa! A capacidade sua de lidar com finanças, de lidar com conflitos, de identificar um perfil comportamental de uma pessoa, de identificar um temperamento colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico e colocar uma comunicação assertiva. Isso você não é estimulado nas escolas. Isso pouquíssimas pessoas vão buscar, certo? Hoje é o quê? Uma terça-feira, 8h pouco da noite, você está cansado, você tem que acordar cedo amanhã. Mas a tendência é o quê? Se anestesiar com uma série. Não tenho nada contra um dorama lá que seja. Mas, sinceramente, isso não vai te fazer ter uma transformação que você precisa. Para que aí sim você possa sair da vida de formiga e ter o seu momento de cigarra ali, o seu momento de lazer que todos nós precisamos e merecemos. Percebe? Então, essa parte da consciência, eu quero que você tenha essa clareza de que você foi muito estimulada e cobrada, e homens, meninos, rapazes, eu falo muito aqui no feminino, porque se você for olhar lá quem me segue, 90% é mulher,
devido aos conteúdos que eu coloco aqui. E as pessoas que me procuram, eu acho que dizem 70 pessoas que eu atendi até hoje, né, em quase 2 anos, acho que 5 foram homens, certo? Então eu falo muito do feminino, mas é pra vocês aqui. Oi, meu amigo, boa noite. Seguinte, você foi muito cobrada para aprender inglês, geografia, história, matemática, mas a sua inteligência emocional foi deixada de lado. E tudo que a gente não usa, que vai entrando em desuso, vai ou atrofiando ou ficando escondido no arquivo morto. E é por isso que você fala, cara, por que eu me saboto? Porque quando eu sinto que eu tô perto de conseguir, que eu vou fazer e tudo mais, aí vem uma letargia, aí vem um desânimo, aí vem um monte de pensamento do que aconteceu em 1997, aí vem uma palavra assim que te diminui, você já cai para baixo. Aí se você tem que falar em público, abrir um celular para dar uma aula, vocês têm um conhecimento de primeira, assim, ó, capaz de escrever um livro, de salvar vidas do povo que vai ler aquele best-seller, mas você trava, porque você foi condicionada a não estimular essa parte da sua mente que se chama inteligência emocional. Existe um homem extraordinário chamado Daniel Goleman, que escreveu um livro, Inteligência Emocional. Ele não foi o inventor dessa inteligência, mas ele popularizou. Eu sugiro que você dê um Google e procure, porque é através dela que você decide como você gasta seu dinheiro. Por que às vezes você compra uma coisa, você queria muito aquela roupa, queria muito aquela blusinha, queria muito aquele equipamento, e aí quando chega você mal usa. Você foi movida pela emoção, o vendedor te pegou na lábia. Por que você se envolve com pessoas, se deixa enganar? Que você, no fundo, você sabe que aquela amizade, aquele relacionamento não vai te fazer bem, mas você se permite envolver, muitas vezes por uma ferida de rejeição do passado, principalmente da infância. Por que você às vezes é grossa demais, mesmo que você não acredite, mas é uma briga por dia ali, no trabalho, nas amizades, difícil manter pouquíssimas relações ali com mais de 5, 10 anos, sempre tem um calinho no pé. Por quê? Seu marido não é lerdo, pode ser que ele seja apenas estável, que é um perfil comportamental, você não é acelerada, grossa, pode ser que você seja muito dominante. E é assim, quando a gente vem aprofundando nesses assuntos, que isso salva casamento, que isso melhora a comunicação professores, alunos em sala de aula. Quantos professores estão na perícia, pendurados ali sem conseguir dar aula, porque não entendem o perfil dos seus alunos e não conseguem se fazer entendidos. E aí fica aquela confusão, aquele zoológico humano. Como isso é desgastante, percebe? Então, hoje, nós vamos trazer para a parte prática, primeiro, a parte mais fácil de limpar, porque primeiro a gente limpa a casa, depois a gente arruma os móveis e por último a gente decora, fazendo essa analogia. Hoje nós vamos trazer uma ferramenta prática de desenvolvimento pessoal, que é o quê? A Smart. Você já usa a Smart? Coloca aqui para mim, se alguém, coloca no chat, por favor, se alguém já conhece a ferramenta de desenvolvimento pessoal Smart. Eu uso muito, eu uso sempre, vou começar a usar no meu filho, eu acho que ele já tem capacidade de eu falar isso para ele. E simplesmente, o que é Smart, Priscila, se você não usa? Smart é um acrônimo, boa noite, é um acrônimo em inglês, né, de uma sigla em que o S, eu vou colocar aqui, Smart, de esperto, Smart, e eu vou fixar. E se eu fosse você, eu anotaria. Pega papel e caneta, menina. E se você tá sem papel e caneta, você vai assistir essa live novamente. Inclusive, encaminha pros amigos aí. Não fica retendo só pra você, não. Encaminha a bênção. O S significa específico. Específico. É porque em inglês, então específico começa com S. O M significa mensurável. O A significa atingível. O R significa relevante e o T significa temporal. Quando você precisa realizar algum objetivo, seja ele qual for, eu preciso emagrecer, eu preciso terminar o meu curso, eu preciso ter uma conversa difícil, eu preciso cortar gastos do meu orçamento, eu preciso ter uma nova fonte de renda. Qualquer projeto que você tenha, cabe na ferramenta Smart. Pensa no seu projeto mais importante agora. Ah, Priscila, eu tenho tantos, eu também. Mas prioridade não tem S. Se são muitas prioridades, você não vai dar conta de nenhuma. Dentre todas elas, existe uma prioridade que impacta sobre todas as outras. Eu tenho muita coisa para fazer, mas na hora que eu resolver essa única coisa,
ela vai fazer um efeito cascata e vai impactar em todas as outras. Percebe? Então, quando você tem uma prioridade que você vai eleger, isso não significa que as outras não sejam importantes. Mas quando você vai escolher essa única, você vai colocar no papel. Exemplo, que seja primeiro trimestre de 2024. Eu não quero passar 2024 na pindaíba financeira. Porque senão isso só vai ser uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve e a vida não vai para frente. Então, um exemplo. Que eu preciso de renda extra, porque eu já não tenho mais de onde cortar. Eu vou colocar lá, eu quero, o que é renda extra? É R$1? R$10? É R$1.000 por mês? Eu preciso de X valor, vou colocar aqui R$1.000 por mês, um exemplo. Essa meta é específica? Colocando nos quadrantes lá do Smart, no S. Sim, é específica, eu quero R$1.000 a mais. Ela é mensurável? Eu consigo medir? Sim. Eu consigo medir. Como é que eu vou fazer R$1.000 por mês? Eu consigo ter X horas fora do meu trabalho, até o horário que eu vou dormir, que eu posso me dedicar em produzir algo para vender. Eu posso levar isso para o meu trabalho, eu posso oferecer isso no comércio, eu posso abrir um Instagram para vender isso, eu posso oferecer para as pessoas, eu posso vender na vizinhança. Ela é atingível? Eu acredito que R$1.000 por mês como renda extra, sim, Priscila, eu acredito que seja atingível. Eu consigo fazer isso. Percebe? Eu tenho 1,60m, 1,63m para ser mais exata. Não adianta eu colocar como meta ser jogadora de basquete da seleção do meu estado. Ela não é atingível, certo? Então tem que ser algo, uma meta, tem que ser um sonho que tem data, prazo e que tem possibilidade de eu fazer a minha parte para ser realizável. Então ela é atingível. Essa meta, ela é relevante, o R do Smart? Sim, ela é bastante relevante. Com R$1.000 por mês, eu consigo já renegociar algumas dívidas, por exemplo, eu consigo quitar algo naquele mês, eu consigo perceber que eu posso fazer renda extra, isso mexe com o meu emocional, me motiva a ser mais assertiva cada vez mais nessa minha empreitada. Vimos o S de específico, o M de mensurável, o A de atingível, o R de relevante. Agora vamos para o T, temporal. Uma meta, para ser meta, ela tem que ter tempo de finalização. Em quanto tempo? Bom, se eu preciso de R$1.000 daqui a 30 dias, eu vou dar um exemplo. Eu vou me dar 25 dias para cumprir essa meta. Para eu ficar com 5 dias de margem, para caso ocorra algum imprevisto, para eu poder quitar antes, enfim. Então, eu dei um exemplo aqui de uma pessoa que quer uma renda extra. Por exemplo, se o seu objetivo principal que impacta sobre saúde emocional, relacionamento, se é finanças, porque é uma meta muito comum, né, nas pessoas, uma renda extra. E aí você vai, tipos de renda extra que eu posso fazer com R$1.000. Aí você vai ver no que você é bom, no que você tem. Eu tenho isso aqui para vender que eu não uso, eu posso fazer um bazar, eu posso fazer um bolo de pote, eu posso dar aula particular de alguma coisa, eu posso passear com o cachorro da vizinhança ali, fazer hospedagem de pet, enfim. Eu não sei se você vai fazer para emagrecer, para ler mais, ler livros, para estudar inglês. Eu já vi de tudo aqui nas sessões que a gente faz de desenvolvimento pessoal, porque cada pessoa tem uma demanda que é importante para ela, que impacta no ambiente dela, no universo dela. Mas eu vou te falar, a roda já existe há muito tempo, ela não precisa ser inventada. Cabe a você customizá-la. Cabe a você pegar essa roda que já está girando, que já dá certo para muita gente e colocar do seu jeito, no seu ambiente, de uma forma que vai te ajudar. E muitas vezes você pode pensar, meu Deus, mas o meu problema é tão grande, ou eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou aqui ouvindo sobre Smart, ferramenta de organização. Não precisa, eu tenho aplicativo. Porque nós temos a tendência de subestimar o poder do passo a passo e superestimar aquilo que a gente quer que seja muito rápido. É a dieta do momento. Você não levou uma semana para engordar o que você engordou. Por que em 3 meses você desiste de um plano alimentar, por exemplo? Por que em 3 meses você desiste de uma metodologia Smart para organizar suas finanças, se você já tem anos de mentalidade pobre,
para que te levaram a um erro após o outro, sucessivamente, que culminaram. Ah, Priscila, não, foi uma coisa que aconteceu. Não, não foi uma coisa. Essa uma coisa, ela culminou já de uma falta de educação financeira, de uma ansiedade, de uma precipitação, de várias prerrogativas que você já vinha apresentando para chegar nesse patamar. Então não subestime o poder do pouquinho, o poder do passo a passo. Porque com certeza você vê muitos palcos por aí de pessoas brilhando, mas nos bastidores dessa pessoa bem sucedida na área que você admira, existiu um passo a passo, um degrau, existiu uma metodologia SMART, existiu outro tipo de ferramenta de metodologia ágil, existiu um desenvolvimento em ser mentorado por alguém que já passou essa situação. Existiram sacrifícios, mas nós só vemos o brilho do palco de quem já tem. E aí esse palco, como ele já está construído há muito tempo, ele parece muito distante, parece muito difícil. Ah, fulano é muito preparado, para ele é fácil, ela tem genética, ela tem família, ela tem rede de apoio, ela tem isso, ela tem aquilo, ou ele... Não, não é nada assim. É preciso a gente tirar essas lentes de colocar a culpa nos outros e colocar outras lentes nos nossos olhos, da autorresponsabilidade. O que eu posso fazer para que essa roda gire, customizada por mim? Coloca aqui, por favor, nos comentários que área da sua vida, emocional, financeira, social, saúde, autocuidado, bem-estar, que área da vida você quer que eu traga para os próximos conteúdos, porque isso vai me ajudar a elaborar, a ver a demanda, a necessidade. Isso vai, com certeza, contribuir muito. Contribui muito para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas. A gente está mexendo no calor toda hora, porque aqui está quente, está chovendo. Choveu muito, parecia que Noé ia passar com a arca daqui a pouco. Aí eu fechei a janela, ficou um calor absurdo. Mas faz parte. Porque aqui é assim, né? Como diria o pastor, quem sabe faz ao vivo. Então, basicamente, coloca a sua principal meta. Qual é a sua meta principal? Ah, a minha meta é perder 10 quilos. Ok, estamos indo para março. Você vai ter 9 meses. Dentro desses 9 meses, o que pode ser feito? Dentro desse trimestre, o que pode ser feito? Dentro do mês, dentro da semana, dentro do dia. Uma meta, ela precisa ser fracionada em pequenas mini metas. E é aí que as pessoas desistem. Não existem pessoas que fracassam, existem pessoas que desistem. Porque de um grupo de 100, 90% vai desistir de fracionar sua pequena meta. E o tempo, o que vai acontecer? Adivinha? O tempo vai passar de qualquer jeito. Quantas pessoas, quando eu estava encarregada na aeronáutica, quantas pessoas não aproveitaram a chance porque eram muito novos e imediatistas? E depois, quando eu encontrava, depois da baixa, dizia, ai, me arrependo de não ter feito a prova, de não ter estudado, que nem a senhora falou, que isso e aquilo, não ter feito cursinho. Porque elas esqueceram que o tempo passava de qualquer jeito. Oi, amiga. Percebe? Eu tô dando só um exemplo real que eu vivi muito. Eu tinha muita dó de pessoas que eram incríveis, excelentes profissionais, mas estavam no imediatismo. Ah, 2 anos fazendo curso? Não, vai demorar muito. Só que a sua vida não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Vence quem resiste mais, não necessariamente quem vai mais rápido. O CDF da sua sala, não necessariamente hoje, se tivesse encontro de turma, e quando você estudava, não necessariamente ele vai ser o mais bem sucedido, com a família mais bem estruturada, mais rico financeiramente, com a saúde mais em dia, melhor forma física. Não, ele apenas se deu muito bem nas matérias de inteligência racional. Muitas vezes aquele que era bagunceiro, que teoricamente ninguém dava nada por ele é o que está mais bem sucedido no encontro de turma, porque ele desenvolveu a inteligência emocional, a arte de saber negociar, o carisma, a arte de não se irritar por qualquer coisa, de saber levar ali, conversar com todo tipo de perfil, de temperamento, percebe? Percebe que muitas vezes o que te leva mais longe é o domínio do emocional até do que o racional. O racional é muito importante, mas para determinadas áreas. Por exemplo, passar no concurso público. Mas para se manter no dia a dia, na vida,
estude, desenvolva essa inteligência emocional fantástica que você tem. A gente coloca aqui um comentário. Tem uma fala muito incrível, você pode dar um Google, procurar aí, que o presidente John Kennedy, ele perguntou para o diretor da NASA, em 1950 e poucos, o que seria possível, o que seria necessário para levar um homem à Lua, antes do homem ter pousado na Lua. Ele virou para o presidente dos Estados Unidos e falou: o que é necessário para que o homem vá à Lua é a vontade de ir. Se você tiver muita vontade, você vai conseguir. E o Kennedy falou: eu quero. E financiou o programa da NASA de mandar um astronauta à Lua. Ou seja, para aquilo existir, precisou de muito esforço, muito estudo, muita tentativa, muito erro, mas foi. Imagina você ter um projeto seu e você falhar miseravelmente 9.999 vezes. Foi o que Thomas Edison fez, o inventor da lâmpada elétrica. Graças a Deus nós estamos aqui conversando por causa dele. Ele na tentativa 10.000, que eu não sei nem nomear esse número ordinal, ele conseguiu. E quando Napoleão Hill perguntou para ele, o que você teria feito se você não tivesse conseguido o número 10.000? Porque ele examinou os registros das tentativas. O Thomas Edison disse rindo para ele: eu não estaria aqui conversando com você, estaria no meu laboratório tentando 11.000 vezes, 12.000 vezes, mas até antes de morrer eu iria conseguir inventar a lâmpada elétrica. Então, antes de dizer foram os outros, foi minha mãe, porque hoje está muito na moda, né? Acontece, é real, eu não estou negando, mas o que acontece com você não é muleta. Não pode ser muleta para a vida toda. Você não merece passar a vida inteira aleijado por causa de uma dor, de uma ferida do passado. Então tá muito assim, porque minha mãe me traumatizou, meu pai, porque eu tive um relacionamento tóxico, abusivo, sabe? Hoje está muito em voga, você vê muitos vídeos assim. Eu tive minhas questões pessoais, mas em momento algum eu vou levar isso para minha vida para dizer que eu não consigo tal coisa porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, porque eu não tenho a síndrome de Adão. Deus chegou em Adão: Adão, por que você fez isso? Foi ela, a mulher que tu me deste, que me fez comer a maçã. Ok, ela não botou uma arma na sua cabeça, né? Isso eu parafraseando. Você comeu porque quis. Ela te ofereceu, você poderia ter dito: não, muito obrigada, faça isso você. Percebe? Então nós temos essa síndrome de Adão. Foi fulano, foi Beltrano, foi o sistema, foi o governo. Isso é muito bom para o nosso ego, para aliviar a nossa dor, dizer que não fomos nós. Mas no fundo, você sabe que foi você. No fundo, eu sei que fui eu. Fui eu que permiti que aquilo acontecesse de certa forma. Fui eu que resolvi confiar. Fui eu que resolvi entregar. Fui eu que resolvi fechar negócio. Fui eu que resolvi aceitar. De certa forma, fui eu. E se fui eu, ótimo, porque aí eu sou a pessoa que vai ter capacidade de resolver. Percebe? Então a sua vida, seja lá na área de finanças, que é muito comum, o quanto que a gente trabalha a nossa vida financeira através do nosso emocional, na área da saúde, na área de relacionamento. Quando você elege a sua prioridade, porque como eu sempre falo para minhas mentoradas, não existem prioridades, existe prioridade. Porque você vai ver que existe uma única coisa que impacta como efeito cascata em tudo. Quando você elege essa prioridade e tem o mínimo de respeito por ela, de colocar uma metodologia, como por exemplo essa ferramenta que eu passei aqui, que é a SMART, para saber se ela é específica, mensurável, atingível, relevante e temporal, você consegue eliminar muita coisa e adiantar muitas outras. E tem coisas que vão deixar de ser prioridade. Boa noite, Gi. Sabe por quê? Eu mesma estava fazendo a SMART de algo que eu queria muito para minha carreira. Quando eu vi que ela iria impactar negativamente em outras coisas, eu falei: cara, esse preço aqui eu não quero pagar. Eu vou dar um exemplo, sem julgamentos, tá? Eu tenho um filho de 8 anos. Então, eu já fui chamada para dar treinamento em outra cidade que seria financeiramente muito bom e também com a parte de divulgação do meu trabalho muito interessante, muito. Eu não vou dizer que eu não fiquei mexida, fiquei. Mas na época ele não poderia ir comigo e eu não tinha com quem deixar. Não fui, sinceramente. Se fosse para ficar deixando ele, eu teria continuado na Força Aérea.
onde ele ficava no integral o dia inteiro. Então, nada contra quem vai, quem viaja. Eu conheço gente que mal, nem entra na licença maternidade, a criança tem 20 dias, mete a fórmula, deixa lá com alguém. E tá tudo bem para essa pessoa, tá? Não vou julgar. Mas para mim, Priscila, esse é um família, é um valor muito alto. Quando eu chegasse lá, eu não ia performar bem. Eu me conheço. Eu não ia me sentir bem de estar ali. Então, e esse dinheiro, ele ia sumir da minha mão, porque ia dar um jeito de me sabotar, ia acontecer alguma coisa errada que não ia valer a pena. Então, você tem que descobrir os seus valores. Quais são os seus valores atraentes e os valores repelentes? O que são valores atraentes? O que te atrai? O que te faz brilhar o olho? E o que te repele? Porque geralmente o valor repelente é o que está te impedindo de conseguir o seu objetivo. Né? Como eu falei, por exemplo, para mim é um valor repelente, me repele se eu tiver que ficar longe da minha família, né? No caso do meu filho. Então, para mim, não vai dar certo. Sabendo disso, eu tenho que o quê? Organizar as minhas ambições de uma forma que elas consigam acontecer na sua maior parte dentro do meu ecossistema, dentro da minha segurança. Fala assim muito em, saia da zona de conforto. Ok, só que saia da zona de conforto de uma forma responsável, para você não se estabacar. Porque a âncora, ela é necessária para o navio. Para o navio não se perder no porto, ela é necessária. Então, com a sua inteligência emocional, com prudência, ao mesmo tempo que você vai ter ousadia, você vai saber equalizar isso. A hora de ir, a hora de recuar, como ser mais estratégica. O que falta, na verdade, para que você tenha sucesso nas suas metas, seus objetivos, é uma visão estratégica. Quando nós estamos dentro da situação, muitas vezes, nós não usamos a nossa inteligência emocional, porque existe o quê? Uma avalanche de emoções. Ira, raiva, indignação, defesa. Você me acusa, eu não penso se o que eu fiz realmente foi correto ou foi errado. Eu penso na réplica. Aí eu jogo a réplica para você, aí você já vem com a tréplica. E assim a gente começa e ninguém mais está se ouvindo. Percebe? Assim como também feridas emocionais. Por isso é tão importante esse processo que dura a vida inteira, que é o autoconhecimento. Quando você se conhece, automaticamente você conhece melhor o outro. Aí você vai saber como é o seu perfil para compras. Por que você não consegue guardar dinheiro? Por que você não consegue investir? Por que você não consegue doar, muitas vezes achando que vai faltar? Ou arcar com algo, mas sem deixar faltar para você? Por que você não consegue esse raio desse equilíbrio? Por que você não consegue emagrecer? Toda vez que você tenta emagrecer, você até consegue no início, mas depois acontece algo que você vai se sabotando. É minha família que não me apoia, é o tempo que eu não tenho, deu preguiça. Você começa a sentir uma letargia, um desânimo, uma vontade de desistir. Seja qual for a sua meta. Porque isso é a sua mente inconsciente, cheia de bloqueios, cheia de trava, querendo permanecer ali, comandando. É um caminho que ela já conhece, por mais desconfortável. Inclusive, tenha cuidado com a expressão zona de conforto. Zona de conforto não quer dizer que é algo confortável. Porque, zona de conforto é fofinha. Não. Zona de conforto é um caminho que já é conhecido, mesmo que seja doloroso. Eu vou dar um exemplo de como a tua mentalidade funciona. Vamos supor que tem uma mulher que nunca sofreu abuso, sempre teve uma relação ótima com os pais. Ela passa por uma praça e vê crianças brincando, e vê um senhor, vovozinho, penteando o cabelo de uma menina, e tá lá, que cena linda, o vovô cuidando da netinha, ela brincando no parque. Agora vamos imaginar que essa mulher sofreu abuso na infância, abuso físico, emocional, sexual, algum abuso. Ela passa por essa praça e vê um senhor de idade alisando o cabelo de uma menina, na hora ela pensa que é um abusador. Porque está dentro das crenças dela, do sofrimento dela, mesmo que não seja, ou que seja, a primeira coisa que ela vai pensar é isso. Por quê? Ficou um registro ali. Então, o que é a realidade? A realidade é formada pelos olhos do observador, da forma como você enxerga. Então, será que realmente aquela pessoa que fez algo que você desaprova, fez de propósito para te magoar? Falou assim só para me provocar. Fez isso porque sabia que ia ficar assim. Será que realmente?
Será que realmente uma pessoa, não precisava eu ter dito, era para ele ter percebido que eu não tinha gostado daquilo. Será que realmente era para ele ter percebido? Percebe? Como você tem julgado a reação das outras pessoas? E mais ainda, o quanto você tem sido reativa. O que é reagir? É o meu humor depender do seu. Se você me trata bem, eu estou bem. Se você me trata mal, eu perco as estribeiras. O que eu estou dizendo? Que você tem poder de determinar o que está aqui dentro de mim. Se eu vou estar bem no meu dia, ou se eu vou passar o dia estressada por uma desfeita, algo que eu não gostei. Uma pessoa reativa, ela não age, ela não é ativa, ela só reage. E aí isso vai estressá-la. E eu vou fazer uma adenda aqui, eu estou passando por todas as áreas da nossa vida, né? Estou falando de saúde, relacionamento e finanças, porque eu sei que existem pessoas nichadas que só falam daquele assunto. Mas eu, Priscila, comecei a estudar desenvolvimento pessoal para mim, para minha vida. E eu não sou uma fatia de pizza. Essa aqui é a fatia essa aqui é da fatia da Priscila, da finanças, essa aqui é da saúde, essa aqui é da espiritualidade, essa aqui é do corpo. Não, eu sou um ser sistêmico. E eu entendo que você é assim. E aí eu falei, eu vou me lascar, porque eu vou estudar tudo, não vou nichar, mas eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal como um todo, porque eu entendo que nós somos um ser completo, triuno, corpo, mente e espírito. Ok? Então, tenta acompanhar aqui o meu raciocínio. E se eu estiver falando rápido, você me diz que eu falo um pouquinho mais devagar. Mas está dando para entender? Gente, eu não sei se vocês estão assistindo assim, é mesmo, né? O que vocês estão, se estão impactados, se estão digerindo aqui, o que vocês estão fazendo? Mas, por favor, interage aqui, coloca, porque isso me dá um feedback se está rápido, se está devagar, como é que está esse conteúdo que eu estou passando para você. Porque eu vou para uma parte que é muito comum, para que você entenda a necessidade de você conhecer o seu perfil comportamental e de você se organizar de dentro para fora, aplicando ferramentas de desenvolvimento. Muitas vezes você não emagrece porque você está estressada. Aí os seus exames estão normais, você não come tanto assim, você parou de comer besteira, você começa a se exercitar. Mesmo não se exercitando, mas você está dormindo, você está bebendo água, você bebe pouco, você não fuma. Enfim, não tem motivo aparente. Ah, que bom que evoluiu. Obrigada. Só que o seu cortisol está altíssimo, que é o estresse. Ele desregula todo o seu metabolismo. Você acaba ficando estressada. O seu fígado está lá secretando insulina, né? Subindo as suas taxas, alterando os seus hormônios. Logo você que é um ser cíclico, né, que tem toda a questão da TPM, antes, durante, depois, é igual a fase da lua. Aí você incha, retém líquido, acaba ficando chateada, vai comer porque engordou, porque está inchada e acaba realmente aumentando de peso. Tudo isso porque por não se conhecer, o seu cortisol subiu. Seu estresse, porque não é o outro que te estressa, ou não deveria ser. O outro não deveria ter o poder de te estressar, porque o que o outro diz é problema do outro. Se o outro só tem M na cabeça para falar, para não dizer outra coisa, o problema é dele. Você que quando ele estiver falando as M dele, as porcarias dele, imagina ele com uma vozinha bem fininha, como se fosse um desenho animado assim na sua frente. E começa a dar risada por dentro. Percebe? Isso é programação neurolinguística, é PNL. É um dos truques da PNL. Imaginar aquela pessoa bem ridícula, de uma forma bem ridícula, para que ela não cause um impacto emocional dentro de você, indesejado. Imagina ela pequenininha, diminuindo, quando ela estiver falando as besteiras dela. Você vai ver como você não muda. Você fica até com pena da pessoa e começa a rir. Então é isso. Quantas vezes você já deixou de alcançar a forma física que você queria, ganhar massa muscular, emagrecer, ou mesmo ganhar peso? Eu treino para ganhar peso, mas eu falo aqui para quem quer emagrecer porque é a maioria. Ou mesmo se organizar. Se organizar como? Como é que está o seu guarda-roupa? Se eu chegar hoje de surpresa na sua casa, como é que está o seu dinheiro dentro da sua carteira?
Ele é dobrado assim, todo amassado, a sua carteira é cheia de papelzinho, que você nem lembra mais, que é aqueles que vai passando no cartão de crédito, você vai guardando, papel de estacionamento, é tudo embolorado, porque todo reflexo externo reflete uma bagunça interna. Uma pessoa que está bem, que está plena, que está organizada, dentro, ela começa a se incomodar muito com a bagunça de fora. Uma pessoa que não está bem, ela entra, ela nem está vendo aquela bagunça de fora. Vai tudo bagunçado, né, Lúcia? Vai tudo acumulando, vira uma loucura. Porque ordem tem a ver com beleza, tem a ver com calma. A tua casa hoje, ela te acolhe ou ela te engole? Quando você chega em casa, tá tudo organizado, a pia tá limpa, seu guarda-roupa tá organizado, você abre a sua bolsa, você acha tudo direitinho lá, você não tem que jogar a bolsa toda em cima da mesa para achar uma chave, achar um documento. A tua realidade hoje, teu espaço, a tua mesa de trabalho, o espaço que você ocupa, ele te acolhe ou ele te engole? Isso tem um impacto direto nos teus resultados. Uma pessoa que está organizada por dentro, bem resolvida, ela reflete isso ao redor dela. Ah, Priscila, mas eu me acho aqui no meio dessa bagunça, eu me acho aqui no meio desse caos. Ok, você se acha. Mas se você precisa se achar é porque você se perdeu antes. Percebe? Você estava perdida para precisar ser encontrada. Então, se você hoje já performa muito bem em meio a essa bagunça, imagine estando tudo organizado, compartimentado, facilitado. Coloca na sua meta SMART arrumar o seu guarda-roupa. Coloca na sua meta SMART esvaziar os papeizinhos da sua carteira, da sua mochila. É pouca coisa? É pouca coisa. Mas a tua mente, que está acostumada com bagunça, com dívida, com sobrepeso, com ansiedade, ela precisa ser treinada. E quando você vai para a academia, você não agacha de cara 100 quilos. Você agacha só com a barra. Você não faz supino de cara com 100 quilos, você faz supino só com a barra, depois com 5 quilos, com 10 quilos. Então, põe uma pequena meta e diga, quando você terminar, você vai dizer, meu guarda-roupa está todo organizado porque eu falei que ia fazer e eu cumpro o que eu falo. Eu troco de nome se esse tipo de atitude, de organização mental, que vai se materializar nos teus resultados, por menores que pareçam ser, se eles não vão impactar nas tuas finanças, no teu relacionamento, na tua autoconfiança. Porque arrumando seu guarda-roupa, agora eu vou organizar tal coisa da minha vida, tá uma bagunça. O meu computador, não sei nem quantas pastas tem. Minha área de trabalho do computador tá uma zona. As fotos, nenhuma tem nome, é tudo número ali, se tiver que revelar alguma já era. Se perder uma coisa no computador, perco tudo. O e-mail tem 1.387 lá não lidos. Se você começar a dedicar 20 minutos do seu dia para fazer essas coisinhas, 20 minutos vezes 7 dias da semana, são 140 minutos. 140 minutos são o quê? Mais de 2 horas, porque 1 hora são 60 minutos. Então, em 2 horas você resolve muita coisa. E o daqui para frente? Tudo que levar menos de 2 minutos, resolva na hora. Aquele copo leva menos de 2 minutos para colocar na pia? Resolve na hora. Aquele e-mail leva menos de 10 minutos para ler e arquivar, deletar? Resolve na hora. O celular para não travar, aquela foto que você tirou e ficou ruim, dá pra deletar na hora? Resolve na hora. Sabe por quê? Porque esses 2 minutos, eles vão se acumulando e eles viram 20, eles viram 30 de muitas coisas para ser resolvida e aí você já não tem na sua agenda espaço para parar 30 minutos para resolver isso. É melhor que seja só 2 minutos, rapidinho. Se isso aqui está fora do lugar, leva menos de 2 minutos colocar no lugar. Comece a acostumar. Tem um grande mentor que diz que, exceto por catástrofes e tragédias, cada um tem a vida que merece. Quando você pensar em reclamar do seu resultado, lembre-se que toda bagunça começa com um único item fora do lugar. A bagunça financeira que pode estar na sua vida começou com poucos reais fora do lugar, uma continha que dava para resolver. A bagunça emocional, sentimental que está na sua vida começou
um momento em que você poderia ter analisado melhor, pego mais referências da outra pessoa, se conhecido melhor. A bagunça que está na sua casa começou com um único item fora do lugar. Então, se de pouquinho em pouquinho causou um caos, é de pouquinho em pouquinho que vem o resultado duradouro. Percebe? Gente, eu espero que tenha... Não precisa fugir de casa não, tá? Que colocou ali, fugir de casa. Não, pelo contrário. Hoje, o que você pode fazer? Pega aquele sapato que tá fora. Ah, Priscila, tem 10 sapatos fora do lugar. Pega 2. Você tem 2 pés, pega 2 e bota no lugar. É o poder do pouquinho, só para sua mente ir acostumando. As outras pessoas bagunçam. Vai arrumando, dando o exemplo. E com jeito, com carinho. Olha, vamos... A gente vive aqui, né? Comunicação assertiva. Marido, meu amor, a gente mora aqui. É o nosso lugar de descanso. É tão melhor quando está organizado. E eu me sinto cansada. Eu me sinto muito agoniada quando fica todo bagunçado aqui. Você pode me ajudar com isso? Sabe? É muito melhor do que falar, por que você não arruma? Por que você desarruma? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Fala como você se sente, sem apontar o dedo para o outro. Porque quando você aponta o dedo para o outro, essa pessoa se fecha e não quer mais te ouvir. Meu amor, nós nos escolhemos para passar a vida juntos. Então a gente precisa ser um fechamento aqui, a gente precisa se organizar. Porque do jeito que tá essa casa aqui, mais uma bagunça que entrar, a gente tem que sair, porque não vai ter espaço. Então, com jeito, sem apontar o dedo para o outro, dizendo como se sente, apontando o dedo para si, dando o exemplo, é possível, certo? Gente, vou encerrar. Como eu falei aqui no início da live, eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Priorize para Mulheres. Graças a Deus, assim, as meninas são incríveis, tem meninas de todo o Brasil. Vez ou outra a gente fecha esse grupo, porque a gente também tem vida real, né? Mãe, empreendedora, estudante, tem de um tudo ali. E o objetivo é a gente ter ferramentas de autodesenvolvimento. Então, nós fechamos durante um tempo, aí depois nós reabrimos, nós vamos trazendo os processos, nós vamos crescendo juntas dentro do grupo, nós vamos trazendo para cá, para o Instagram. Nós vamos atendendo as meninas do grupo que vão me procurando no privado, nós vamos fazendo sessão de desenvolvimento pessoal, nós fazemos workshop aos finais de semana, tem um maravilhoso que é o Detox Emocional e outros também, de produtividade também. Então, hoje eu comecei uma série toda terça-feira, às 8 da noite, 20 horas, pelo menos durante os próximos 4 ou 5 semanas, em que eu vou trazer ferramentas de desenvolvimento pessoal para você. E eu não sei qual é a tua demanda. E eu não preciso saber qual é a tua demanda. Eu só preciso te dizer que as ferramentas que eu trago aqui, elas funcionam para a tua demanda. Sabe? Eu tenho uma frase muito linda que eu gosto, que é: não importa a pergunta, Deus é sempre a resposta. Então, o que eu quero dizer é, eu sempre oro para que Deus traga as pessoas que precisam ouvir aquilo que eu paguei um preço alto para escutar. Porque eu não queria ouvir, porque eu achava que eu não precisava, porque eu não conhecia, porque eu não sabia que existia. Por N motivos. Porque eu não tinha tempo, porque eu não tinha dinheiro. Eu já dei todas as desculpas do mundo para não me desenvolver. E eu vivi mais de 30 anos na escuridão, basicamente. Até que eu resolvi me permitir aprender esse tipo de coisa. E eu vi que foi tão bom, fez tanta diferença na minha vida, na minha família, no meu trabalho, nas pessoas com quem eu convivo, que eu falei, mais gente precisa saber disso. E eu tenho certeza que isso é muito de Deus. Porque quantos divórcios seriam evitados? Quantos relacionamentos entre mães e filhos não seriam perdidos? Quantos climas organizacionais seriam muito melhores se as pessoas se conhecessem e, por consequência, passassem a conhecer melhor o outro, parassem de apontar os dedos e falar, não, sou eu que preciso trabalhar minha autorresponsabilidade, sou eu que preciso trabalhar meu foco, minha organização, minha memória, meu temperamento explosivo, minha mania de ficar engolindo sapo, meu problema com metas e objetivos, sou eu que preciso me desenvolver. Se cada pessoa fizesse isso, nós, seres humanos, estaríamos melhores, tanto em corpo, mente quanto espírito, porque quando estaríamos melhores na mente, automaticamente iríamos nos conectar melhor, com mais fluidez,
nas coisas que realmente importam, que são as coisas do céu. Porque se a sua mente não está boa, muitas vezes você não se permite receber tudo aquilo que Deus tem para você. Então priorize. Essa é a minha palavra. Eu sempre falo, priorize, porque eu pedi muito a Deus uma palavra que representasse um método que realmente funcionasse, fosse importante. E foi essa que surgiu no meu coração e eu fiquei muito feliz, né? Porque ela começa a cumprir. Então você, mulher, entre no grupo do WhatsApp, esteja conosco. Faça a ferramenta Smart. Oi, Aline, boa noite. Faça a ferramenta Smart. Não menospreze o poder que você tem de melhorar a sua vida. A sua vida pode estar muito boa hoje, mas ela tem toda a capacidade de ir para o ótimo. Porque Jesus disse que existem os perdedores, os vencedores e os mais que vencedores. E ele disse que a gente não veio para ter uma vida boa. Ele disse que veio para ter uma vida e vida em abundância. Abundância significa excesso ao ponto de eu poder compartilhar com o meu próximo. Não aquilo que é só raso, porque quando eu digo, eu ganho o suficiente para mim, eu só quero uma vidinha para mim, eu estou sendo muito egoísta, porque eu só vou ter para mim, não vai sobrar nada para que eu compartilhe. Então eu tenho que querer muito sim, porque existem muitas pessoas que precisam daquilo que eu posso vir a compartilhar. Queira mais saúde, mais amor, mais organização, mais dinheiro, mais inteligência, mais sabedoria, queira sempre mais, sabe por quê? Não para ti. Porque vai chegar no ponto que para você já vai ser necessário, mas que você possa transbordar. Priorize. Até a próxima terça-feira. E, por favor, escolhe a sua prioridade, coloca lá no método Smart e me marca no Stories para saber o que você está fazendo, tá bom? Um grande beijo. Vou desligar aqui, gente. Tchau, tchau.